O milionário surpreende a todos ao encontrar mendiga negra com trigêmeos idênticos depois de anos. Na calada da manhã, numa rua movimentada da cidade grande, aconteceu algo que ninguém esperava. Gabriel Costa, um jovem bilionário que tinha tudo na vida, carros luxuosos, uma mansão enormes e um escritório de tirar o fôlego no bairro Nobre, virou o rosto e parou o coração de quem estava lá. Ele caminhava apressado, sempre no seu mundo de ouro e sucesso, até que seus olhos cruzaram com uma cena que parecia sair de um filme de terror. Uma mulher negra, marcada pelo cansaço, com roupas esfaceladas, lutava sozinha para cuidar de 3 crianças pequenas, idênticas, que pareciam uma cópia daquele rosto que Gabriel guardava na memória, anos e anos atrás. Eles estavam ali, tão pequenos, tão vulneráveis, com os rostos irremediavelmente iguais ao seu próprio rosto na juventude. Os olhinhos brilhavam de esperança, mas o corpo da mãe tremia de exaustão. Gabriel sentiu um puxão forte no peito, um choque que atravessou sua alma. Como aquela mulher, uma total desconhecida, podia refletir tão claramente quem ele era? Os trigêmeos riam e brincavam sem perceber o que se passava ao redor, mas Gabriel não conseguiu desviar o olhar. Os fios de cabelo, a linha do queixo, até a expressão inocente intacta. Era como se tivesse visto o seu próprio espelho de menino naqueles olhos acelerados de admiração. O silêncio caiu. Os passos aceleraram. O coração de Gabriel pulsava forte demais enquanto ele tentava entender aquilo. Como assim? Como alguém que ele nunca tinha visto na vida tinha na sua frente um fragmento do seu passado esquecido? Um nó forte na garganta, a cabeça girando, uma mistura de arrependimento e desejo de descobrir a verdade. Será que tinha alguma ligação? Será que esses meninos eram uma prova de um passado longínquo que ele tentou esconder? Ou talvez uma oportunidade de consertar aquilo que nunca teve coragem. Ele se aproximou, quase imóvel. A mãe, Emily, olhou para ele com olhos de desconfiança, marcados pela dureza de anos de batalha diária. Ela não confiava. Por mais que Gabriel tentasse uma expressão sincera, um sorriso tímido, uma palavra amigável. Quem era aquele homem de terno caro e expressão confusa? Gabriela, na sua cabeça, um turbilhão de perguntas. E então, uma revelação explodiu na sua mente. Os meninos tinham um segredo, uma conexão inexplicável com ele, que podia mudar tudo. Mas quem realmente queria proteger ou destruir aquela família? De repente, uma figura misteriosa apareceu, alguém que se aproximava na sombra da manhã, com intenções ambíguas, deixando Gabriel cada vez mais confuso. Será um amigo, um inimigo, um aliado ou uma ameaça? Seus olhos fixaram na figura que se aproximava, enquanto o mundo ao seu redor parecia se dividir entre luz e trevas. No ar, uma sensação de presságio, de algo importante por vir, uma verdade enterrada que já não podia mais ficar escondida. E ali, entre os risos inocentes dos trigêmeos e o olhar desconfiado de Emily, Gabriel percebeu que sua busca por redenção, por um pedaço de paz, ainda estava longe de acabar. Conversando consigo mesmo, escutou um suspiro profundo vindo de Emily, enquanto uma sombra se alongava atrás dela. O futuro era uma névoa de perguntas sem respostas e uma ameaça silenciosa que podia destruir tudo. Ele sabia que naquela manhã a história tinha mudado para sempre, e talvez ele fosse o protagonista dessa mudança. Mas até onde iria aquela jornada? Quem realmente era aquele estranho que se aproximava? E o que ainda escondia aquela família tão incompleta? A noite prometia revelar ou esconder tudo de novo.
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um silêncio pesado caiu no ar, como se até o mundo estivesse prendendo a respiração. Gabriel sentiu um calafrio subir pela espinha, a mão tremendo involuntariamente. A sombra que se aproximava, antes incerta, agora tinha uma presença que puxava a atenção de todos. O estranho, aquele que parecia vir do nada, ganhou luz momentânea de um sol nascente que atravessava a rua. E então, o impacto chocou a todos como um soco no estômago. Não era uma pessoa qualquer. Era alguém que Gabriel nunca imaginou ver na vida. Alguém que abriria uma ferida antiga que ele pensou ter fechado há anos. Era um homem, sim, mas com uma expressão que carregava uma dor que poderia despedaçar corações. O rosto era ele, exatamente ele. Mas não era só a aparência, era o olhar. Aqueles olhos que Gabriel conhecia demais, cheios de medo, mágoa e uma raiva silenciosa, fixaram-se nele com uma intensidade que congelou o sangue. Antes que alguém pudesse entender, o homem virou ficha, respirou fundo e, de repente, soltou uma voz rouca que ecoou na rua silenciosa. Você nunca saiu do meu lado. A multidão se dispersou por um instante, confusa, chocada. Emily deu um passo para trás, os olhos arregalados, a boca trêmula. Os trigêmeos, ainda rindo, notaram a mudança. Os olhinhos se arregalaram ao perceber a expressão assustadoramente séria do estranho. Gabriel tentou falar, tentou entender, mas o coração acelerava como uma maratona. Aquele homem, ele era quem? De que lado vinha? O que tinha aquela revelação com sua história? De repente, o rosto do estranho se enrugou numa expressão de dor e raiva, e num movimento rápido, tirou algo do bolso. Era uma foto antiga, amarelada, de Gabriel, bem mais jovem, brincando com uma criança ao lado de uma mulher, que parecia familiar demais. Mas ao olhar com atenção, Gabriel gelou. Era a própria Emily, segurando um bebê nos braços, ao lado de um menino pequeno com o mesmo rosto dos trigêmeos. E então veio a pior parte. O homem falou com voz cortante e pesada. Você se esqueceu. Te quis lembrar. Mas eles são meus, seus irmãos de verdade. Gabriel caiu de costas, os olhos arregalados, a respiração presa, como se o ar tivesse desaparecido. Seus joelhos tremeram, uma faca atravessou seu peito. Seus olhos tentaram nadar na memória, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Seus irmãos? Meus irmãos? Como assim? Como ele nunca soube? Como poderia existir uma parte dele que ele nunca conheceu, escondida até então? Ao seu lado, Emily colapsou, as mãos cobrindo o rosto, soluçando sem parar. Os trigêmeos, tão inocentes, olharam para tudo aquilo com confusão. O som de uma sirene ao longe, aumentando a tensão. E na sombra, uma figura ainda mais escura se movimentava, observando tudo em silêncio. Foi nesse instante que tudo desabou de vez. O estranho tirou uma arma do bolso, apontou para Gabriel e gritou:
Você sempre foi um impostor. Seu verdadeiro nome não é Gabriel Costa. Você é um filho de alguém que você nunca quis confrontar. A cena virou um pesadelo. O mundo ao redor parecia desmoronar. A verdade que Gabriel tanto temia, a história que tentou esconder, agora explodiu na sua cara com força devastadora. E no meio daquela confusão, uma palavra foi sussurrada por alguém escondido na multidão, cruel e sinistra: matar. E a última imagem que ficou na cabeça de Gabriel foi o rosto daquele estranho, carregado de rancor, se preparando para fazer a coisa mais horrenda de todas. A dúvida, o desespero, a desolação, tudo se misturou numa mescla de medo e esperança. Porque naquele instante ele percebeu que tudo mudou para sempre, e o que vem a seguir pode ser ainda mais escuro e assustador do que ele jamais poderia imaginar. Tudo aconteceu tão rápido que pareceu um borrão de pesadelo. Gabriel, com o coração pulsando forte, viu o homem terminar de falar e por um instante tudo ficou em silêncio. A rua parecia até mais vazia. O som da sirene ao longe, o vento suave que balançava as árvores. Mas então, de repente, o estranho sacou algo de dentro da jaqueta. Um brilho metálico cortou a luz do dia, e Gabriel sentiu o frio na barriga. Uma arma, bem na mão daquele homem. Antes que pudesse reagir, o inesperado aconteceu. Uma voz cortou o ar. Uma voz que ninguém esperava ouvir. Para! Uma mulher, de rosto desesperado e lágrimas nos olhos, surgiu às pressas, empurrando o homem que segurava a arma. Era Emily. Quem Gabriel, até então, só via como a mãe cansada das crianças. Agora tinha uma determinação impossível de descrever. Seus olhos ardentes fixaram no homem com a força de uma tempestade. Você não vai fazer isso. Ela gritou com a voz trêmula, mas firme. Você não vai machucar ele. Gabriel, atolado na confusão, tentou entender o que estava acontecendo. O estranho, por um instante, hesitou, sua mão tremendo ao segurar a arma. Mas Emily avançou ainda mais, puxando a arma das mãos dele num movimento inesperado e, sem medo, apontou para o homem. Quem é você? Ela perguntou. Ou melhor, exigiu com a voz quase roxa de emoção. O que quer de nós? O homem, com a boca seca, olhos cheios de raiva e dor, engoliu. Em seco. Por um momento o rosto dele parecia descontrair, como se estivesse prestes a falar alguma verdade escondida. E então ele abaixou a cabeça, suspirou fundo e, com a voz travada, revelou uma coisa que deixou Gabriel sem chão. Eu sou seu irmão. Ele sussurrou quase inaudível, olhos marejados. Por um instante, tudo congelou. Gabriel sentiu o mundo girar, o golpe de surpresa abrindo uma fenda na sua cabeça. Irmão? Como assim? Ele, aquele bilionário, tinha um irmão perdido no tempo, alguém que nunca tinha imaginado existir. E ali, diante dele, aquela revelação devastadora parecia tão concreta quanto o rosto de Emily, tão dolorosa quanto o olhar do estranho que segurava a arma minutos antes. Emily caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, soluçando mais forte do que nunca. Os trigêmeos, assustados, se agarraram às pernas da mãe, confusos com tudo aquilo. O homem, o suposto irmão, continuou falando, suas palavras rápidas, carregadas de arrependimento, de um passado que parecia mais distante do que jamais imaginou. Você foi roubado de mim quando eram pequenos. A mãe, ela nos separou. Mas eu nunca esqueci vocês. Nunca deixei de procurar. Gabriel, sem saber o que pensar, tentou respirar, mas a cabeça latejava de dor. O que era verdade? Toda a sua vida, ele tinha chorado por um pai ausente,
por uma origem perdida, por um passado que ele nunca conseguiu entender. E agora, uma figura do passado, que parecia tão frágil, carregava a chave de tudo. De repente, um estalo cortou o ar. A mãe do rapaz falou algo que nunca tinha aparecido na sua mente antes. Você tinha que saber a verdade, Gabriel, porque quem te criou nunca foi sua verdadeira família. Antes que pudesse responder, tudo voltou a mudar. Um movimento na sombra. Uma figura encapuzada surge rápido, apontando uma arma também. E dessa vez, a voz que ecoa por ali é mais calma, fria, mortal. Se vocês pensam que essa história terminou, estão enganados. E na hora exata, uma mão se move rápido. Uma sombra misteriosa desferiu um golpe na cabeça do homem que dizia ser seu irmão. Ele caiu ao chão, desmaiado ou morto. Gabriel não conseguiu distinguir. Mas o mais devastador veio quando a máscara caiu de vez, com o rosto daquela figura que Gabriel nunca tinha visto antes, revelando uma face que ninguém na rua esperava. Uma face familiar demais para ser coincidência. Era alguém que Gabriel conhecia. Alguém que até aquele instante tinha estado mais perto do que ele imaginava. E aquilo que saiu daquela boca, aquele segredo que veio à tona, virou tudo de cabeça para baixo novamente. Você nunca foi filho dele. Você sempre soube disso, né? Sussurrou com um sorriso cruel. Gabriel congelou. O chão parecia escorrer debaixo dos pés. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. Porque no fundo, ele sempre soube que alguma coisa ali não tinha sentido. E agora, a verdade mais sombria veio do lugar mais inesperado. O rosto do homem se enrugou ainda mais, uma lágrima escorreu mansa, escorrendo lentamente pelo queixo, enquanto seu olhar se preenchia de uma dor que parecia rasgar a alma. Gabriel sentiu um calafrio brutal. O ar ao seu redor ficou pesado demais, difícil de respirar. Antes que pudesse sequer entender o que estava acontecendo, a sombra que tinha emergido na rua apertou o punho na arma e, num movimento relâmpago, disparou. Foi o estalo seco, um som tão forte que pareceu retinir na cabeça de todo mundo. A bala rasgou o ar, um cheiro de pólvora encheu as narinas. O corpo do estranho vacilou. Um grito baixo escapou de seus lábios enquanto uma linha vermelha começava a se formar no peito dele. Gabriel congelou. Olhos arregalados, peito apertado. O silêncio que veio depois foi tão cruel que parecia insuportável. E aí, numa cena que virou um filme de pesadelo, a figura que disparou aquele tiro se virou. Era uma mulher magra, de cabelos escuros e olhos arregalados de medo. Emily. Sim, ela que até momentos atrás tinha sido só a mãe cansada. Agora tinha na mão a arma apontada para ele, e um olhar que transmitia uma mistura de desespero e fúria. Vai, corre, ela gritou, com a voz trêmula, quase uma exclamação entre o grito de socorro. Corre, Gabriel! Ele não pensou duas vezes. Como um feixe de luz, seu corpo se virou, e o mundo ao seu redor virou uma confusão de movimento, barulho e emoções. Os trigêmeos gritaram, as mãos deles agarrando as pernas da mãe, os olhos cheios de confusão. A rua parecia um labirinto de sombras, de sussurros, de rostos assustados. Na poeira da cena, Gabriel viu Emily arrastar os meninos para trás. A arma tremia em suas mãos. Ela parecia prestes a chorar, mas tinha uma força que ninguém ali conhecia. Uma força que vinha do desespero, de uma necessidade de proteger aquilo que ia além de qualquer entendimento. E então, sem aviso, uma nova figura surgiu, rápida como um relâmpago. Do escuro, uma presença sombria,
Um homem com uma expressão de fúria disfarçada de calmaria. Gabriel olhou fixo e o coração quase saiu pela boca. Era ele, o mesmo rosto de antes, o mesmo olhar carregado de mágoa e rancor. Mas agora, com os olhos escuros de raiva, fixando Gabriel como se quisesse devorá-lo por dentro. Antes que pudesse se preparar, o homem puxou algo do bolso. Era uma chave, uma corrente, um objeto brilhante. E num instante, a verdade se revelou, num flash devastador. Era uma foto, só que não uma qualquer. Era uma foto antiga, desbotada, mostrando Gabriel bebê ao lado de uma mulher de rosto familiar. Era Emily. Mas ao lado, uma criança pequena, com o mesmo rosto dos trigêmeos. E a frase que saiu daquela boca crêmula, cortando o ar como lâmina, foi uma bomba. Você nunca foi filho dele. Você sempre soube. Gabriel ficou boquiaberto. O peso da revelação caiu como um soco no estômago. Seus joelhos ficaram gelados. A respiração parou por um instante. Como assim? Filho dele? Mas ele sempre soube que tinha uma história, um passado, uma ausência. E agora, tudo aquilo parecia uma mentira ainda maior. Emily caiu na hora, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava sem parar. Os trigêmeos, confusos, se agarraram. A ela forte, como se pudessem esconder o caos. O estranho virou-se, e algo mais aconteceu. Uma figura encapuzada, silenciosa, surgiu ao lado dele. Sacou uma arma também. Antes que tudo se descontrolasse mais, uma voz baixa e fria cortou o ar. Uma presença que parecia vir de outro mundo. Se pensaram que acabou, estão enganados. Todo o cenário virou uma tempestade. Olhos arregalados, respirações ofegantes. Nesse instante, do nada, alguém empurrou o homem com a arma. Era um corpo forte, uma mulher na penumbra. Era a própria mãe, a verdadeira mãe dos meninos. Ela chegou na velocidade da luz, empurrou e disparou uma sentença definitiva. Não vai fazer isso, ela gritou com toda a força. Você não vai machucar ele. Gabriel, desesperado, tentou entender. Seu coração martelando forte demais. Emily, com uma força que ninguém imaginava, conseguiu tirar a arma da mão do estranho, apontando ela para ele com olhos cheios de fogo. Quem é você? Ela puxou exigindo respostas, a voz carregada de dor. O que você quer de nós? O homem com a boca seca olhou fixo, a raiva nas veias. Então, num movimento desesperado, ele soltou uma última frase carregada de ódio. Sou seu irmão. Silêncio mortal. Gabriel ficou como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Irmão? Ele, o bilionário, tinha um irmão perdido no tempo. Alguém que nunca imaginou existir. E aquela frase fez a respiração ficar presa, os pensamentos embolarem. E foi então que a verdade caiu, brutal. De repente, um passo na sombra. Uma figura que ninguém tinha notado, de capuz. Saiu rápido, sacando uma arma. E uma voz fria ecoou, cortando a tensão. Se vocês pensam que acabou, estão enganados. Foi no mesmo instante que aquela sombra desferiu um golpe certeiro na cabeça do cara que dizia ser seu irmão. Ele caiu, desmaiado ou morto. Gabriel não conseguiu distinguir. E aí a maior surpresa veio. A máscara do capuz caiu, revelando o rosto de alguém que Gabriel jamais tinha visto antes, mas que parecia tão conhecido que pareciam atitudes de uma pessoa que tinha estado ao seu lado toda a vida.
Você nunca foi filho dele. Você sempre soube, sussurrou aquela voz, sorrindo com um ar cruel. Gabriel travou. O mundo girou. A dor foi insuportável. Aquilo não podia ser verdade. Mas ele soube, naquele instante, que tudo o que tinha sido construído até ali era uma mentira maior do que ele imaginava. E a partir daquele momento, nada iria mais fazer sentido. Tudo ficou ali, parado, como se o mundo tivesse congelado. Gabriel sentiu sangue bombeando forte demais, os músculos tensos, a respiração difícil de controlar. O rosto do homem misterioso, que até segundos atrás tinha uma expressão de ódio, agora chorava, uma lágrima escorrendo silenciosa pelo rosto enrugado. A arma caiu de mão, pesada, sem força. A rua vazia parecia até mais silenciosa. Só ouvia o eco do coração batendo disparado na cabeça de Gabriel. E então aconteceu. Uma sombra rápida, quase invisível, surgiu entre eles. Uma mulher, de cabelos se transformado. Seus olhos vermelhos de tanto chorar, seu peito arfando, mas ela conseguiu fazer o que ninguém esperava. Segurou a arma, apontou firme para aquele homem e gritou com todas as forças. Chega! Gabriel viu aquela cena como se fosse um filme acelerado demais. A mulher tinha força, uma fúria misturada com medo. Ela avançou, puxou a arma de forma instintiva e virou o cano na direção do estranho. O silêncio caiu de novo, tenso demais. Todos pareciam presos naquele instante. Ninguém entendeu direito o que aconteceu. A mulher, então, virou-se para Gabriel, que ainda tentava captar tudo ao seu redor, e falou com uma voz trêmula, pegando de surpresa. Quem é ele? O que ele quer de vocês? Gabriel tentou responder, mas só saiu um nó na garganta. Seus olhos estavam assustados, humilhados. A ameaça ainda pairava no ar, e aquela mulher parecia pronta para tudo. Foi aí que a reviravolta caiu como um raio. De repente, o homem misterioso se abaixou, de olhos fechados, respirando fundo. Naquele silêncio agoniado, ele falou algo que fez o chão tremer. Eu não sou quem você pensa. A reviravolta foi tão forte que Gabriel sequer conseguiu reagir. O que ele ouviu foi um sussurro que fazia o coração quase explodir de surpresa. Se eu sou seu verdadeiro pai. A cena travou. O mundo girou de novo. Os olhos de Gabriel ficaram tão arregalados que pareceram querer sair das órbitas. Pai? Como assim? Aquelas palavras soavam como um ataque direto ao que ele tinha de mais sagrado, sua história, sua identidade. A mulher, que até então tinha apontado a arma, recuou rápido, com os olhos arregalados. Emily levou a mão ao peito, ofegando. Os trigêmeos, agarrados às pernas da mãe, tentavam entender, sem conseguir. O homem, então, se ajoelhou aos olhos de Gabriel, sua voz cheia de emoções contraditórias, tristeza, arrependimento, esperança. Eu sempre quis te encontrar. Você é meu filho. E tudo o que aconteceu, tudo o que te disseram, era mentira. Porém, nesse exato momento, a cena mudou de novo. Uma figura encapuzada apareceu do escuro, correndo na direção deles numa velocidade assustadora. Sem avisar, apontou uma arma também, numa postura cruel, ameaçando acabar com tudo ali. Antes que alguém pudesse reagir, ela gritou com uma voz cortante. Não deixe que essa mentira continue. E num movimento rápido, disparou uma rajada de tiros que silenciou a rua. O corpo do homem, que dizia ser pai de Gabriel, foi atingido, caiu no chão, imóvel. A poeira levantou, o som do disparo ainda ecoando nos ouvidos. Na sequência, a máscara da figura encapuzada caiu ao chão, revelando um rosto que Gabriel jamais tinha visto, mas que parecia tão familiar. Era alguém que ele tinha visto antes, alguém que até ontem
era apenas uma sombra na sua memória. Ela olhou direto para Gabriel, sorrindo com uma crueldade que gelou até cabelo. Você sempre achou que era filho dele, né? Mas a verdade é que você nunca foi. Você nunca foi do sangue dele. Gabriel sentiu como se um furacão tivesse tornado tudo aquilo invisível, como se toda a sua vida, sua história, seus sonhos estivessem se desmanchando naquele instante. Arquitetou uma mentira tão grande, e agora ela se revelava com um peso esmagador. O que mais veio à tona foi uma frase que pareceu puxar toda a escuridão do mundo. Você é apenas um troféu, uma peça numa mentira maior. E aquela mulher, que até pouco tempo parecia apenas uma vítima, agora mostrava um sorriso cruel, como se estivesse ganhando a partida final. E por cima, no céu escuro, o silêncio deixou de ser silêncio. Uma risada abafada, quase inaudível, começou a surgir, crescendo, crescendo. Quem era aquela figura? E o que ela sabia que ninguém mais podia imaginar? Gabriel ficou parado, sem forças, com o coração batendo tão forte que parecia querer romper o peito. A verdade, mais uma vez, tinha mudado tudo. E o pior estava por vir. Bem ali, escondido na sombra. Tudo parou de repente. A mulher encapuzada, com o rosto escondido sob a máscara, virou-se abruptamente. Seus olhos brilharam sob a sombra. E antes que alguém pudesse entender, ela puxou uma arma e apontou direto para a cabeça de Gabriel. O mundo parecia congelado. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo na cabeça. De repente, ela gritou uma frase que deixou todo mundo boquiaberto. Você acha que tudo acabou? A voz saiu baixa, mas cortante, carregada de uma raiva que fazia arrepiar até a alma. A bala estava no ar, prestes a aliviar uma confusão que ninguém imaginava. Quando um movimento inesperado aconteceu. Do nada, uma mão forte agarrou o braço da mulher, puxando com força suficiente para fazer ela perder o equilíbrio. Era alguém que ninguém tinha notado até então. Um homem com uma expressão desesperada. Seu rosto parecia muito com o de Gabriel, mas havia uma dor tão profunda que dava para sentir na pele. Antes que ela pudesse reagir, ele puxou a arma, quebrando o foco da ameaça. Foi então que tudo virou uma loucura. O homem virou-se rápido e encarou Gabriel, com olhos vermelhos de tanta emoção e medo. E num movimento brutal, ele puxou algo do bolso, uma chave antiga, meio enferrujada, que brilhava sob a luz tênue. Aquele objeto era uma foto amarelada, carregada de história. Na foto, Gabriel era um bebê, segurando a mão de uma mulher que parecia familiar demais. E ao seu lado, uma criança pequena, com o mesmo rosto dos trigêmeos. E ali, na legenda comum, uma frase que cortou o ar como uma lâmina. Nunca quis que lembrasse. Você é meu filho, mesmo que nunca tenha sabido. O coração de Gabriel deu um nó. A cena na foto parecia um filme antigo, mas suas mãos ficaram trêmulas quando percebeu a verdade mais devastadora que tinha ouvido na vida. Ele tinha um irmão, alguém que nunca soube que existia. E aquele homem ali, na sua frente, estava dizendo que era seu irmão de sangue, que tudo tinha sido uma mentira desde sempre. Emily caiu de joelhos, o rosto coberto de lágrimas, enquanto soluçava seu sofrimento. Os trigêmeos, assustados, se agarraram às pernas dela, sem entender nada. E naquele exato momento, uma sombra escura se moveu na rua, rápida como um raio. Um outro homem, mais sério, mais frio, apareceu de repente ao lado do que parecia ser o irmão. Ele olhou fixo para Gabriel,
com um sorriso cruel, e do bolso puxou algo que reluziu, uma arma. As poucas pessoas ainda presentes sentiram um arrepio. Antes que as coisas piorassem, ele falou, com uma voz baixa, carregada de ódio. Seu segredo nunca foi seu mesmo. Você nunca foi o herdeiro. Gabriel queria entender, mas seu corpo parecia travado. Uma sensação gelada tomou conta. Então, do nada, aquele mesmo homem começou a rir. Uma risada seca, cruenta. A máscara caiu, deixando seu rosto exposto, mais velho, com linhas de cansaço, com uma expressão que parecia de quem havia sofrido demais. Você foi feito para pensar que era especial, né? Que tudo tinha um sentido, disse com uma voz rouca, quase sussurrando enquanto lágrimas escorriam pelos seus olhos, molhando a pele marcada pelo tempo. Mas a verdade é que todo mundo aqui é uma mentira. Você é só uma peça nesse jogo sombrio. Antes que qualquer um pudesse entender, uma sombra rápida atingiu o homem, uma rasteira certeira. Ele caiu no chão, convulsionando, imóvel ou sem vida. Gabriel não teve como saber. E naquela confusão toda, a máscara do enigma caiu. Quem apareceu ali, finalmente, revelou um rosto que Gabriel nunca tinha visto. Ou tinha, mas sem se dar conta. Era alguém que sempre esteve perto, que sempre fingiu ser alguém comum na vida dele. E então, aquela voz cruel que parecia sair de uma boca que conhece seus piores segredos, sussurrou. Você nunca foi filho dele. Nunca soube quem realmente é. O sangue congelou na veia de Gabriel. A boca se abriu, o ar sumiu. Como assim? Como ele nunca soube? Como tudo pode ser uma mentira tão grande que dizimou o pouco que restava de esperança? Naquele instante, uma figura misteriosa emergiu das sombras. Um corpo encapotado, com uma arma na mão, preparado para acabar com tudo. A voz veio fria, sem emoção, secreta. Se pensam que essa história termina aqui, estão enganados. Antes que alguém pudesse reagir, alguém empurrou aquilo que parecia uma força invisível. Emily, com os olhos vermelhos de tanto chorar, avançou, puxou a arma e virou na direção daquele homem. Seus olhos estavam ardendo, cheios de vontade de proteger a única coisa que restava: seus filhos. Num instante, a cena virou uma tempestade de conflitos. Um disparo cortou o silêncio como uma faca. O corpo caiu. E com um último movimento, a máscara da figura encapuzada desapareceu, revelando um rosto próximo demais do que Gabriel tinha tentado esconder a vida inteira. Era alguém que ele tinha visto antes. Alguém que parecia ter estado em sua vida, em seu passado, sem que ele soubesse. E aquela frase saiu, cortando até o silêncio mais pesado. Você sempre achou que era filho dele, né? Mas a verdade é que nunca foi. Nada mais fez sentido. As peças se encaixaram de um jeito cruel demais. Tudo virou uma escuridão infinita. Uma dor que parecia querer destruí-lo por dentro. Gabriel ficou ali, parado, o coração disparado, sem chão. A última coisa que ele viu foi aquela pessoa, sorrindo com um ódio que não tinha limites, enquanto o mundo ao redor começava a desmoronar para sempre. Num instante em que tudo parecia ainda mais insano, uma nova cena se abriu diante de Gabriel. A mulher encapuzada, com a arma em punho, deu um passo adiante e, de repente, caiu de joelhos no chão. Umas mãos tremeram tanto que a arma escorregou, caindo ao lado dela. O silêncio virou um vazio opressivo, uma pausa de tirar o fôlego. E nesse momento, Gabriel viu uma coisa que virou tudo de cabeça para baixo. Aquela mulher, de quem ele tinha tanta raiva, tanta dor, de repente começou a chorar.
Chorou como uma criança, soluçando alto, com o rosto coberto de lágrimas. Seus ombros tremiam e seus suspiros pareciam uma dor tão grande que parecia esmagar tudo ao redor. Enquanto aquilo acontecia, Gabriel ficou fixo, sem força, sem entender. A confusão virou uma tempestade dentro dele. A cena que parecia um pesadelo virou uma cena de desespero real. A mulher, que antes parecia uma vilã, agora parecia uma vítima. Seus olhos vermelhos, tão cheios de fúria minutos atrás, estavam encharcados de tristeza insuportável. E ela abriu a boca, quase sem som, para falar alguma coisa, mas só saiu um som rouco abafado. De repente ela se levantou devagar, como se o peso do mundo tivesse sido jogado sobre ela. Olhou para Gabriel com uma expressão que misturava vergonha, humilhação e uma dor tão profunda que parecia interminável. Então ela falou com uma voz frágil, que parecia sair de dentro do peito. Eu não sou quem vocês acham que eu sou. O coração de Gabriel deu um pulo. O ar se esgotou. Toda a sua vida parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele conseguiu perguntar, a voz trêmula, aos berros por dentro. A mulher respirou fundo, como se fosse engolir lágrimas travadas na garganta. Eu não sou a mãe deles. Eu não consegui te contar antes, porque tinha medo. Tinha medo de perder tudo, de perder você, de tudo acabar. Ela caiu de joelhos de novo, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sempre escondi a verdade. Sempre. Gabriel sentiu uma mistura de choque, raiva, dúvida e uma dor tão aguda que machucava como uma faca cravada no peito. Quem era ela, então? Quem eram aqueles meninos? O que mais ele nunca soube? Antes que pudesse dizer alguma coisa, uma sombra de repente surgiu por trás dela. Uma figura encapuzada com passos rápidos, silenciosos. E num movimento quase invisível, aquela sombra puxou uma lâmina que brilhava sob a luz fraca do dia. Gabriel virou o rosto e viu a cena surgir numa velocidade assustadora. A mulher, que até então parecia frágil, gritou desesperada, tentou se proteger, mas era tarde demais. A lâmina entrou na sua barriga num movimento que parecia cruel demais para o que ela era capaz. A dor na expressão dela foi instantânea. Os olhos arregalaram, assombrados. Um silêncio mais assustador ainda tomou conta do ambiente. Gabriel congelou, segurando a respiração, o mundo escurecendo aos poucos. Personagem que tinha sido um mistério, uma incógnita, de repente mostrou seu rosto real. Um rosto duro, marcado pelo tempo, com lágrimas que haviam sido arrancadas brutalmente. Ela caiu de costas, sem força, os olhos marejados de tristeza. E com a última força que tinha, sussurrou algo com a voz quase inaudível. Você sempre soube que tudo era falso. Foi ali, naquele instante, que Gabriel sentiu uma última coisa. Uma sensação de despedaçamento. Como se sua vida, tudo que ele conhecia, estivesse sendo rasgada ao meio. Ele via a mulher, a criança caída lá atrás, o rosto da figura que tinha feito tudo aquilo, e uma ideia tão estática quanto um pesadelo. No silêncio, uma nova figura se moveu na sombra. Uma pessoa com um sorriso cruel e os olhos frios. Uma cadeira de repente apareceu na cabeça de Gabriel. Uma mistura de medo e confusão, até que tudo escureceu ao seu redor. E a última coisa que ouviu foi uma voz baixa, grossa e cheia de desprezo. Você sempre foi uma mentira maior do que imagina. E aí, tudo escureceu. Assim do nada, como uma cortina que se fecha abruptamente, deixando tudo no silêncio mais absoluto. Gabriel caiu, sem chão, sem esperança e sem resposta.
E a pergunta que ficou no ar, que ninguém ousou dizer, era se aquilo mesmo tinha acabado. Ou se aquela sombra cruel, agora mais próxima do que nunca, ainda tinha algo mais para revelar. Tudo parecia um caos absoluto. Gabriel, com o coração batendo forte como um tambor, não conseguia entender o que via diante dele. A mulher que tinha chorado até acabar as forças, que parecia uma vítima, de repente virou sua cabeça lentamente, os olhos inchados, mas cheios de uma determinação assustadora. Ela puxou algo de dentro do casaco, uma pequena caixa ou uma carteira. Gabriel não conseguiu distinguir direito. O silêncio que pairava era tão pesado que dava para ouvir até sua própria respiração acelerada. De repente, ela abriu o que tinha na mão. Era uma foto antiga, amarelada, de uma criança segurando a mão de uma mulher de rosto conhecido, sua mãe, que ele sempre acreditara ser a única verdadeira. Mas, ao olhar bem, Gabriel congelou. Ali na foto, tinha uma criança pequena, com o mesmo rosto dos trigêmeos, e uma outra pessoa, de cabelo escuro e expressão séria demais para alguém considerado só uma vítima. Era alguém que se escondia na sombra do passado. Seu coração deu um pulo quando percebeu. Não era só uma foto. Era uma prova. E com ela na mão, a mulher começou a falar, a voz tremendo, mas firme. Você sempre achou que era filho dele, né? Mas a verdade é que você nunca foi. Ela falou com uma calma assustadora, que fez o ar ficar pesado demais. Gabriel sentiu uma dor aguda no peito, como se uma faca estivesse entrando ali. Seus joelhos fraquejaram. Uma sensação de frio percorreu suas veias. Como assim? Nunca tinha desconfiado. Nunca tinha imaginado. Quem era aquele rosto na foto? Quem era aquele homem de expressão severa? A cabeça dele girava. O mundo parecia escorrer debaixo dos seus pés. Enquanto tudo isso acontecia, uma figura se movimentou às escondidas, quase como uma sombra que se esticava na rua silenciosa. Um homem encapuzado apareceu, andando devagar, a passos largos, com uma arma na mão. Gabriel tentou reagir, mas tudo estava tão confuso que parecia um pesadelo. Aquele homem, de repente, encarou com olhos que brilhavam de raiva e medo. Era alguém que Gabriel nunca tinha visto antes, ou pelo menos achava que não. E então, ele falou, você nunca foi filho dele, você sempre soube disso. A palavra nunca atravessou o ar como uma lâmina. Gabriel arregalou os olhos, o fôlego sumiu. Não podia acreditar. Sua mente virou um tornado de perguntas. Como assim? Então seu passado tinha sido uma mentira? E essa revelação veio com força total, como uma bomba que explode dentro do coração. De repente, algo mudou. Essa figura misteriosa virou-se devagar, lentamente, como se carregasse um peso enorme. E com uma lágrima escorrendo pelo rosto, pronunciou, você sempre achou que era seu pai. Mas quem te criou nunca foi. Gabriel ficou paralisado, quase sem força nas pernas. Sentiu que seu mundo inteiro ia desmoronar ali, na rua, sob o céu cinza. A pessoa que parecia tão vulnerável agora tinha uma serrilhada força. Uma dor que nada poderia curar. Tudo o que ele tinha acreditado até então virou pó. E na sombra, uma outra figura apareceu, sorrateira, com olhos frios. Antes que alguém pudesse entender, essa pessoa sacou uma arma. Um tiro virou a cena numa mistura de silêncio e gritos agudos. Uma linha de fogo cruzou o ar.
Um som de pólvora explodindo. A figura que dizia ser seu pai caiu, tombou ao chão, imóvel, sem vida. No momento seguinte, a máscara da figura encapuzada caiu, e Gabriel viu, para seu horror, um rosto que ele conhecia. Não com detalhes nítidos, mas com uma sensação que queimava na memória. Era alguém que sempre esteve ali, perto de tudo, escondido na sombra. E então, aquela pessoa, com um sorriso cruel, sussurrou: "Você sempre quis pensar que tinha tudo, mas a verdade é que nunca foi nada. Você foi uma peça, uma mentira, uma tola ilusão." Gabriel sentiu seus olhos arregalarem ainda mais. Tudo que ele tinha sido até ali, todo o esforço, toda a esperança, parecia uma brincadeira de mau gosto. Sua alma parecia se rasgar ao meio. A única coisa que conseguia era sentir uma dor profunda, um vazio que arrasava tudo dentro dele. E no silêncio, de repente, se formou uma pergunta ainda maior. E que mais eles escondiam? Quem ele era de verdade? E o mais assustador de tudo: quem era aquela figura que sorria ali, tão próxima, e que parecia saber mais do que todos eles juntos? Porque naquele momento, Gabriel percebeu que seu mundo tinha mudado para sempre, e que talvez essa destruição ainda estivesse só começando. Tudo ficou ali, parado, o silêncio pesado dominando a rua como uma cortina de ferro. Gabriel tinha os olhos fixos na mulher caída no chão, a respiração difícil, o coração batendo descontrolado. E naquele instante, uma coisa aconteceu que ninguém imaginava. Uma sombra rápida surgiu por trás da mulher, rastejou silenciosamente até ela. Antes que alguém pudesse perceber direito, uma lâmina reluziu sob a luz do sol e entrou na pele dela com brutalidade. Um grito de dor cortou o ar. Os olhos dela se arregalaram e a vida escapou de uma forma tão rápida que parecia uma morte planejada, sem perdão. Gabriel congelou. Quase não conseguiu respirar. Seus olhos marejaram. O mundo virou uma mistura de peso e claustrofobia. A mulher que há segundos parecia uma vítima desesperada, de repente, tirou alguém que tentou se esconder. Alguém que tinha escondido uma verdade tão cruel que parecia rasgar sua própria alma. Ela caiu de costas, imóvel, os olhos marejados de tristeza e raiva, enquanto uma lágrima escorria silenciosa pelo rosto cansado. Ela tentou falar, mas só saiu um sussurro rouco, uma frase curta, carregada de dor. Sempre soube, tudo era mentira. E com esses últimos suspiros, ela fechou os olhos e pareceu descansar. Ou talvez acabar com sua própria dor naquele silêncio devastador. Gabriel sentiu um calafrio subir pela espinha, como se um gélido punhal tivesse sido cravado dentro dele. Seus ombros estremeceram, as mãos tremiam, a boca ficou seca demais. Aquela cena, aquela brutalidade, aquilo que parecia uma tragédia, era a confirmação de que tudo que ele tinha desconfiado, tudo que tentou negar, era verdade demais para suportar. E uma coisa inesperada aconteceu. Do lado da sombra, surgiu outra figura. Uma pessoa encapuzada, com passos rápidos, se movendo na penumbra. Seus olhos brilhavam de uma forma que fazia o sangue de Gabriel gelar. Antes que pudesse entender, ela apressadamente puxou uma arma do bolso, apontou para a mulher ferida e falou, numa voz fria sem hesitar: "Não deixe que essa mentira continue." Antes que o tiro fosse disparado, uma força invisível, um impulso, uma força maior do que qualquer um poderia entender, puxou aquele braço que segurava a arma. Uma luta silenciosa, quase como uma batalha entre o bem e o mal. E então, uma pessoa apareceu do escuro. Uma mulher magra,
com cabelo escuro e olhos arregalados de medo. Era Emily, sim, a mãe dos trigêmeos, mas agora com uma determinação que ninguém esperava. "Chega!" ela gritou, com voz forte e firme, enquanto puxava a arma da mão daquele homem encapuzado. "Você não vai fazer isso." A cena virou uma balança de emoções. Emily, com uma força que parecia maior que ela, apontou a arma e exigiu respostas. "Quem é você?" ela perguntou, com lágrimas na voz. "O que quer de nós?" O encapuzado olhou fixamente, a raiva e a dor estampadas no rosto, e então, numa voz carregada de rancor, revelou a verdade que deixou tudo ainda mais insano. "Eu sou seu irmão." Silêncio absoluto. Gabriel olhou fixo, sem acreditar no que tinha ouvido. "Irmão? Como assim?" A vida dele virou uma confusão ainda maior. Como podia ter um irmão que nunca soube? De repente, o homem encapuzado virou a cabeça, soltou uma lágrima silenciosa e então falou com uma voz tremenda. "Você foi roubado de mim quando eram pequenos. A mãe, ela nos separou, mas eu nunca desisti de procurar vocês." Gabriel sentiu o mundo girar. Como? Assim? Toda a sua história, toda a dor de uma vida sem respostas, de repente tinha uma peça perdida. Foi nesse instante que tudo mudou de novo. Um movimento rápido na sombra, uma figura encapuzada que apareceu e apontou uma arma na direção dele. E uma voz fria cortou o ar. "Se vocês acham que essa história acabou, vocês estão enganados." Antes que alguma coisa pior acontecesse, alguém empurrou aquela mulher com força. Era uma pessoa forte, uma mulher que veio do escuro e que de repente decidiu agir. Com força e coragem, ela tirou a arma da mão do encapuzado e apontou para ele. "Chega!" ela gritou, com uma voz carregada de emoção e medo. Gabriel viu a cena se transformar numa loucura. A mulher, com toda a força que tinha, puxou a arma e apontou contra o homem de máscara. E então, num movimento brutal, ele se virou, apontou uma arma também e soltou uma frase que deixou todo mundo em choque. "Você nunca foi filho dele. Você sempre soube." Nesse momento, a pessoa encapuzada puxou uma arma que reluziu na luz do dia e disparou. Uma rajada rápida, um estalo seco. Gabriel viu o corpo do homem que dizia ser seu pai tombar ao chão, imóvel, sem vida. E aí, perto dali, a máscara caiu. Um rosto conhecido, mas que ele nunca tinha entendido direito. Uma pessoa que tinha estado escondida, que tinha fingido ser alguém normal ao seu lado. E aquela voz cruel saiu, sussurrando o que deixou Gabriel gelado. "Você sempre achou que era filho dele, né? Mas a verdade é que nunca foi." Gabriel sentiu o chão se abrir, o coração quase parar. Então, tudo virou um caos. Ele, a mulher sangrando ali, o rosto da figura que tinha feito tudo aquilo. E, de repente, na sombra, apareceu outro alguém. Uma pessoa sorridente, mas com olhos vazios, cheia de maldade. Ela virou para ele com um sorriso frio e cruel, puxando uma arma. Uma cena que parecia impossível, mas aconteceu de verdade. Um tiro. E a última coisa que Gabriel viu foi aquela pessoa sorrindo, enquanto a vida de alguém ali se esvaía lentamente, deixando um silêncio que parecia nunca mais acabar. Nos últimos minutos, tudo mudou. Gabriel, naquele caos de emoções, viu o homem que dizia ser seu pai tombar no chão, atingido pela bala cruel daquele encapuzado. A cena parecia um pesadelo, mas o que veio logo em seguida foi ainda mais devastador. A máscara caiu e um rosto que ele nunca imaginou ver ali.
Era alguém próximo demais, que carregava as mesmas marcas de dor, os mesmos olhos cegos de rancor e tristeza. Antes de Gabriel conseguir reagir, aquela figura sussurrou com voz fria, cortante, quase como um veneno. Você nunca foi filho dele. Você sempre soube. O coração apertou. O ar sumiu. As mãos tremeram. Tudo o que ele acreditava, toda a sua história, virou poeira. Uma verdade que desmoronou tudo de uma vez. Ele era uma invenção, uma mentira gigante. Nesse instante, uma sombra surgiu aos poucos, silenciosa como um vulto da noite. Uma mulher, de cabelos pretos, olhos vazios e expressão de derrota. Apareceu com uma arma na mão. Seus olhos dispararam fúria e dor ao mesmo tempo. Antes que ela pudesse apertar o gatilho, alguém forte, desesperado, empurrou o corpo dela para longe. Era uma mulher magra, que saiu do escuro em uma força de outra dimensão. Ela puxou a arma com rapidez, apontou na direção do encapuzado e gritou, com uma voz que parecia rasgar o silêncio pesado. Chega! Não vai mais acontecer. A tensão explodiu. Gabriel tentou acompanhar o que ela fazia, o coração quase pulando para fora do peito. A mulher avançou, puxou a arma com fogo de esperança, com coragem de verdade. Nesse momento, uma voz veio do nada, fria, poderosa, como uma sentença final. Se acham que isso acabou, estão enganados. E na mesma hora, a sombra encapuzada se virou, puxou uma arma e um disparo veio com força mortal. O corpo do homem que dizia ser seu pai caiu, silencioso, imóvel. Mas a pior parte, ainda mais difícil de suportar, foi quando a máscara escorregou e Gabriel viu um rosto que pensou nunca mais encontrar. Era alguém que ele conhecia. Alguém que pareceu sempre estar ali, escondido, brincando com a própria vida, jogando com a dele. Então aquela voz cruel saiu. Você sempre achou que era filho dele, né? Mas a verdade é que nunca foi. Ele sentiu uma dor cortante, como um punhal, rasgando sua alma ao meio. O chão virou um turbilhão de emoções. Seus olhos marejaram. Seu corpo gelou. O mundo ficou embaçado. Um silêncio assustador tomou conta, até que uma figura escura, que ninguém tinha notado, surgiu novamente. E antes que tudo se acabasse de uma vez, um sorriso cruel se abriu. Você nunca foi do sangue dele. Você nunca foi nada, ela sussurrou. O choque tomou conta. Gabriel, morto de medo, sem chão, sem esperança, virou uma sombra de si mesmo. Cada pedaço de chão, cada batida de coração parecia diluir na dor. E aí, de repente, tudo ficou negro. Sem aviso, sem sinal, sem nada. Assim como uma cortina pesada, o silêncio caiu. Gabriel caiu. Mais uma vez, com a alma despedaçada, sem forças, sem entender. Uma dúvida enorme, um mistério sem resposta, ficou no ar. Porém, no vazio escuro, uma última presença se aproximou. Uma figura que parecia vir de outro mundo, com olhos cheios de maldade. Uma sombra, uma figura, encapuzada. E ela segurou na mão uma arma. E antes que alguém pudesse fazer algo, gritou com uma voz fria, cheia de ódio. Você precisa se inscrever agora! Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações. Sim, só os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar esse canal. Não deixe para depois. Você é parte dessa história. Essa é a hora de agir. Porque o que vem a seguir pode ser ainda mais misterioso, mais assustador, mais imprevisível. E você, vai ficar aí parado? Ou vai se juntar a nós para descobrir o que o futuro reserva? Não espere nem mais um segundo.
A sua atitude faz toda a diferença.